Ei, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa semana de número 5 aqui no Escola Online. Pois é, a nossa penúltima semana do volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem visual, algumas técnicas, alguns elementos característicos da linguagem visual que pode facilitar o nosso contato com essas manifestações artísticas. Eu sou a Viviane e vou de novo te pedir para o quê? Ir lá nas nossas redes sociais, nos seguir e se inscrever aqui no YouTube. Por quê? Porque essa semana começa finalmente o projeto Enem Eu Não Erro Mais, e para você não ficar de fora de nada, para você não perder nada, porque daqui a pouco você vai estar enfrentando essa prova, a gente criou esse projeto para te ajudar a brilhar nessa prova, nessa temida prova. Então, para você não suar de desespero, vai lá nas nossas redes sociais, porque a gente publica tudo lá. Cronograma, que dia vai ser uma aula, que dia vai ser tal aula, quando vai ser uma aula, quando vai ser tal aula. Tá tudo lá para vocês. E as aulas vão acontecer aqui pelo YouTube. Você só tem a ganhar terceiro ano. Me espera aí depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho. Até logo! Pessoal, nessa semana então, o nosso objetivo é reconhecer o uso de várias linguagens visuais que são usadas na construção de imagens nas artes visuais. Assim como um texto escrito possui elementos que o constituem, que o compõem, palavras, pontuação, parágrafos, a imagem gráfica também possui elementos que, se forem conhecidos, possibilitam a leitura da obra de arte. Sabia disso? Vamos começar então com o nosso primeiríssimo elemento? Olha só, a cor. Às vezes eu acho que a cor dispensa apresentação, mas o nosso material trouxe características bem interessantes desse elemento que eu não poderia deixar de destacar com vocês. Olha só o que o nosso material coloca. As cores quentes, entre as quais se incluem o vermelho, o laranja, amarelo, rosa, entre outras, tendem a possuir mais velocidade que as cores frias, azul, verde, cinza, entre outros. Esse conhecimento é fundamental no momento de escolher, por exemplo, quais cores a gente usa em uma pintura, ou em uma propaganda, ou em uma embalagem de biscoito, para você ir ao supermercado e pegar pirraça e a sua mãe falar, na volta a gente compre, não comprar nada, porque você viu o biscoito, nossa, aquele biscoito deve ser maravilhoso, não era nem tão maravilhoso assim, mas a cor quente daquela embalagem chamou atenção, e você, criança do jeito que era, ficou tentado a comprar. Conta pra mim se você não fez isso quando era criança. Brincadeira à parte, pessoal. Quando o artista conhece as cores, ele consegue atrair a atenção de quem observa a obra, para onde quiser. A publicidade também usa do poder das cores na produção das propagandas. Lembra que eu te contei da propaganda do biscoito, da embalagem brilhante do biscoito que você queria comprar? Pois então, ao analisarmos uma imagem publicitária, percebemos que os números dos telefones, por exemplo, os nomes das empresas também e os produtos vendidos normalmente aparecem em cores quentes, essas cores vibrantes que atraem o nosso olhar. Eu trouxe para vocês, já que estamos falando de propaganda, uma propaganda de alguns gatos. Nossa, professora, quem você está querendo enganar? Esses gatos são seus. Mentira! Você vai falar comigo, nossa, nada a ver. Olha só as cores vibrantes que tá aí chamando a sua atenção. No caso do gatinho, aí, mais à esquerda, de olhinhos azuis, que coisa mais linda. Olha, gente, essa gatinha se chama Lila Vitória, coisa mais linda essa gata. Olha só do ladinho dela, o Aris Miguel, esse alaranjadinho. Olha, presta atenção nas cores, hein?
Do lado do Ares, a gente tem o Juno Henrique. Olha só o Juno, que coisa mais gracinha, pretinho, branquinho. E a Miley, que já apareceu aqui no canal, tá vendo? Com esses olhos bem arregalados e uma cabecinha pequenininha. O narizinho da Miley é bem rosinha. Não ficou destacado aí nessa imagem, mas vocês não podem negar que as cores vibrantes daí estão chamando a sua atenção. É impossível deixar, por exemplo, de olhar para o Ares com essa cara ranzinza, todo alaranjadinho. Os olhinhos da Lila, vai falar que não chama atenção os olhinhos da Lila. Tá vendo? Essas cores são usadas sempre para chamar a nossa atenção. Nossa, professora, você só tá querendo exibir os seus gatos. Mentira! Vou negar se você falar isso, mas vai falar que eles não são coisa mais gracinha do mundo. Olha só! Pessoal, deixando os meus gatinhos de lado e falando agora de um segundo elemento da linguagem visual, que é o ponto. O ponto chama muito a minha atenção, principalmente por uma técnica chamada pontilhismo. Gente, os pontos são elementos importantes de uma imagem. Eles são fragmentos de linha que aparecem em vários tamanhos. A junção de vários pontos em uma imagem poderá ocasionar efeitos de sombra e, consequentemente, luz onde não existe. Eu trouxe para vocês duas imagens. Essa aqui, em cima da minha cabeça, é a representação de um piquenique. Gente, essas duas imagens são feitas de pontos. Vários pontos colocados, dispostos na tela. E formou isso aí, as árvores, as pessoas que vocês estão vendo, as pessoas com guarda-chuvas, os barquinhos, a água, tudo. Essa imagem aqui do lado, a imagem de um castelo, tá vendo? Parece que tem um porto aí com barcos atracados. A imagem e o céu é tudo feito com ponto. O ponto é a coisa mais significativa para mim dentro de uma obra de arte. Não só pela dificuldade, mas também por ele chamar ou conseguir chamar a nossa atenção para coisas que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, na imagem que está acima da minha cabeça, cachorros que estão aí, tá vendo? Pets, animais, mostrei para vocês gatos e agora eu trouxe uma pintura com cachorros. Os pontos conseguem chamar a atenção da gente até mesmo para coisas que a gente normalmente nem acha que vai ser destacado, mas o ponto consegue, por isso que eu admiro muito. O segundo elemento é a linha. A linha também é um elemento fundamental na construção das imagens, pessoal. Ela é um segmento contínuo e aparece com mais frequência dando formas, contornos e movimentos para as imagens. O uso de linha nos proporciona construir figuras que não necessariamente terão efeitos de luz e sombras. O nosso material trouxe como exemplo de linha esse pássaro que está aí. Mas eu trouxe um exemplo para vocês, que é esse da pintura, que eu acho que talvez vocês já tenham visto pendurados por aí. São imagens que a gente atribui a simplicidade, sabe? A contenção, a ambientes, por exemplo, muito mais contidos, que não querem chamar tanta atenção. Esse ambiente, por exemplo, de um café, nós temos aí o rosto, né? A representação de um rosto masculino em linha e de um rosto, talvez, feminino. Por que eu digo isso? Porque as linhas estão bem, não só bem contornadas, mas também bem trabalhadas na simetria. Então, talvez esse rosto aí seja um rosto, né, feminino. Mas certo é que as linhas também conseguem produzir obras de artes maravilhosas. Se você souber, por exemplo, da existência de alguma obra de arte com linha que você já viu por aí, deixa aqui nos comentários pra gente, tá certo? O nosso terceiro elemento é a composição. Meu Deus, nesse terceiro elemento, pessoal, depois vocês vão entender esse meu Deus. Bom, a composição é a forma de colocar a imagem, um suporte no papel, por exemplo. Você já deve ter se deparado com a situação de ter uma folha em branco na sua frente e não saber por onde começar a construir uma imagem ou escrever uma redação. Mas aí eu te falo, nossa, não precisa de você se desesperar tanto, porque todas as quartas-feiras a Daiane está com uma equipe maravilhosa para te ajudar a perder o medo de uma folha em branco e saber o que você vai escrever na hora da redação. No caso da imagem, tá certo? Voltando agora para a nossa aula, a composição nos ajuda a entender como criar, por onde começar e como finalizar os nossos trabalhos gráficos. E agora eu já faço a ponte para o nosso exercício, pessoal, de número 1, porque olha só como está a nossa atividade de número 1.
Esse elemento nos faz ter ideias de como iniciar uma imagem e como distribuir as grafias da imagem no suporte, por exemplo, o papel. A atividade está falando de qual elemento, pessoal, considerando isso que eu acabei de mostrar para vocês e o que está escrito na tela? Obviamente a composição, tá certo? E agora eu passo a falar com vocês desse meu Deus que eu disse ao começar a falar da composição, porque esse meu Deus se refere à nossa atividade de número 2, tá, pessoal? No nosso material tá assim, ó. Observando a imagem C, sobre composição, nós podemos deduzir que, pessoal, eu tive um probleminha com esse exercício no primeiro ano do ensino médio. O que que acontece? Esse exercício incide mais na física do que na disciplina de arte ou artes, tá certo? É um exercício que precisa ou que exige conhecimentos de ótica. Como eu não tenho, e eu sempre assumi muito humildemente que eu tenho dificuldades com as ciências exatas, entre elas a física, a matemática e química, tá certo? Eu tive um probleminha com essa questão que eu não vou cometer nessa aula, porque o professor Moraes, nosso grandíssimo professor de física deste canal, já me ajudou. Inclusive, a pista para nós entendermos já está aí na setinha azul. Olha só o que o professor Moraes me orientou. A luz se propaga em um meio homogêneo e isotrópico em linha reta. Pessoal, eu tive que pesquisar sobre isso. Eu peço desculpas por não lembrar as características de um corpo, né, de um meio homogêneo e isotrópico. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com as características de um material que não alterava a forma como determinadas propriedades agiam sobre ele. Eu juro para vocês que eu estudei, mas agora aqui eu não me lembro muito bem sobre essa característica, mas eu sei que o professor Moraes ficou de comentar com vocês depois que eu pedi um dedinho de ajuda para ele, tá bom? Considerando isso, pessoal, e ao incidir sobre um corpo opaco, a luz produz uma sombra projetada no antiparo. A sombra e a fonte, se nós olharmos essas setinhas vermelhas que eu coloquei para vocês, estão em lados opostos. E aí o professor Moraes foi claro comigo, Viviane, a melhor resposta é a letra C. Se vocês forem dar uma olhadinha na internet, vocês vão encontrar, como eu também achei que fosse, a resposta de letra A, tá certo, pessoal? As sombras possuem a mesma direção e sentido da luz. E o professor Moraes foi enfático comigo também. Viviane, como que você não observou que existem 2 focos de luz aí nesse plano, menina? Olha só, essa bola tem um foco de luz que não é o mesmo dos outros 2 corpos que aí estão. Você, então, não poderia falar que tem a mesma direção e sentido da luz considerando isso. Logo, pessoal, a nossa resposta é a letra C, a melhor resposta, como mesmo bem pontuou o professor Moraes, tá bom? As sombras estão em lados opostos à incidência da luz, ou melhor, às incidências da luz, considerando que aí aparece, né, 2 focos de luz, tá certo, pessoal? Com vocês não vou ter problemas, porque o professor Moraes deu essa luz para a minha aula. Tirando a piada ruim, a gente vai agora para o nosso próximo elemento, pessoal, que é a perspectiva. Desse eu sei falar bem, hein? A maneira de dar profundidade à imagem chama-se perspectiva. E a perspectiva organiza os elementos da imagem em planos, buscando distância entre eles. Eu coloquei essa imagem, gente, porque é uma imagem muito comum, que aparece demais em livros de história, em livros de filosofia, em livros de arte. Olha só essa questão da perspectiva aqui nesse quadro. Mais pra frente, tá? Onde nós temos a representação dessas muitas pessoas, nós temos uma perspectiva. À medida que nós vamos nos aprofundando da interpretação desse quadro, a gente vai achando outras perspectivas. Lá no final da imagem, a gente encontra a nossa última perspectiva. Depois de toda essa profundidade, a gente encontra a nossa última perspectiva, que é o céu.
Inclusive, até o céu é representado, pessoal, em perspectivas diferentes nessa pintura. Lá atrás, as nuvens estão bem brancas, vocês conseguem enxergar? Quando vai se aproximando, né, do primeiro plano, da primeira perspectiva da imagem, o céu vai ficando mais azulado. Então, daqui até lá no fundo, a gente tem uma profundidade bastante significativa para essa pintura. Gente, é uma técnica bem difícil, inclusive, de ser feita na pintura. Eu já tentei fazer um dia na minha vida e não consegui. Acho que é por isso que eu admiro tanto essa técnica, esse elemento, tá bom? Essa linguagem visual. Eu também trouxe para vocês algo de que eu gosto bastante, que é a natureza. Também dá para perceber a perspectiva aí, mas eu queria também que vocês olhassem o primeiro elemento que eu acabei de comentar com vocês, que é o ponto. Lembra que eu falei do ponto? Olha só, pessoal, essas árvorezinhas de amarelo representadas por pontos, estão vendo mais à frente? E a perspectiva que permite a gente visualizar até aquele horizonte lá na frente, em que nós vemos os céus tocando, né, encostando no mar, na água, e aquelas árvorezinhas lá no finalzão. Então, esse primeiro plano, essa primeira perspectiva, nós temos, né, uma imagem, uma representação, e quando a gente vai se distanciando dessa perspectiva lá no fundo, a gente consegue observar outra perspectiva, certinho, pessoal? E assim eu chego à nossa última atividade, atividade de número 3, considerando tudo isso que eu apresentei para vocês. A atividade pede que vocês comentem, segundo seus conhecimentos e a leitura do texto, o que seria necessário para conseguir fazer uma boa leitura de imagem. A minha proposta de resposta, obviamente, não só o que está no material, mas também tudo que eu apresentei para vocês, certinho? Para conseguir fazer uma boa leitura de imagem é fundamental conhecermos alguns elementos que são base para a construção da imagem, como a cor ou as cores que compõem a imagem, a existência ou não de pontos, as linhas, quando elas existem, e, obviamente, a perspectiva apresentada na imagem. Com essa atividade, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje, lembrando vocês, de novo, de que essa semana começa o projeto Enem Eu Não Erro Mais, e que nas nossas redes sociais vão ser publicadas todas as novidades, todos os cronogramas, certinho? Pessoal, muito obrigado pela paciência e até a nossa última aula na semana que vem, tá certo? Espero vocês. Até logo!